A aula já vai começar, mas antes vamos conhecer algumas informações do novo portal Elias Cruz. Para que você possa desfrutar ao máximo, nosso site possui menu de navegação em pontos estratégicos do portal. Vamos ver a seguir o menu Legislação, localizado ao lado do home principal, onde está disponibilizados os links para a Constituição Federal e diversas leis atualizadas. Se necessário, pode baixar o e-book Licitações e Contratos do TCU e o Manual de Contabilidade aplicada ao setor público. O acesso à Lei Orgânica e o Regimento Interno do Tribunal de Contas da União e do Estado do Amazonas está logo abaixo. Nosso site possui link de acesso ao portal de busca das resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, devidamente sinalizado por CFC. No menu Cursos Gratuitos, estão disponíveis os quadros das aulas de Direito Constitucional, Administração Financeira e Orçamentária, também conhecida como Orçamento Público, e as aulas de Direito Tributário. Basta clicar na imagem, que as aulas iniciarão automaticamente. No próximo menu, é possível acessar as dicas de economia doméstica, onde constam vídeos da série Não Se Engane no Supermercado. Nossas páginas possuem local reservado aos parceiros e recomendados deste projeto. Observe o campo Avisos, onde serão disponibilizadas as novas aulas e vídeos do canal Elias Cruz. Por fim, embarcaremos no menu Turismo e Dicas, onde encontram-se vídeos dos principais destinos dos viajantes, contendo dicas de como planejar sua viagem para aproveitar ao máximo os passeios, com economia sem a emoção do cheque especial. Encerrando a navegação, não esqueça de usar seu celular e pager, inserindo os contatos disponibilizados como Facebook, e-mail, G+, Instagram e Twitter. Desejamos a todos uma boa aula. Questão 8. Lá da Universidade Federal de Santa Catarina, também feito pela Comperv, já no ano de 2018 também. Olha só o que ele diz. Em relação ao orçamento público, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. A lei do orçamento compreende todas as receitas. Opa, perfeito. Inclusive as operações de crédito por antecipação da receita. Pessoal, nesse sentido, está errada essa assertiva, porque quando ele fala, inclusive as operações de crédito por antecipação da receita, esse texto, o elaborador acabou alterando um pouquinho, né? Porque ele remete o que? As operações de crédito autorizadas em lei, está lá no nosso artigo 3º da Lei 4.320. Então veja que ele trouxe ali o crédito por antecipação da receita, e mesmo assim, quando ele fala dessa antecipação da receita, é a antecipação da receita orçamentária, as famosas ARO, operações de crédito, inclusive as AROs. Está errado a primeira assertiva. Vamos à segunda assertiva. A lei do orçamento pode conter autorização para o executivo abrir créditos suplementares até determinada importância. Perfeito, tá certo? Essa aí é uma das exceções que a gente tem previstas lá na nossa Lei 4.320. Então veja que ele fala aí dos créditos suplementares, né? Eu já até antecipei para vocês, quando a gente fala dos créditos adicionais, temos os créditos suplementares, especiais e extraordinários. Então neste caso, pessoal, os créditos suplementares, apenas os suplementares, pode ser dado pelo Poder Legislativo essa autorização prévia, tá certo? Mas a gente deixa para a gente aprofundar esse assunto na nossa próxima aula. Vamos à terceira assertiva, que diz o seguinte: a Constituição Federal prevê 3 tipos de orçamento, né? Lembra que nós já falamos aqui? Então olha o que ele diz aí: orçamento fiscal, perfeito, o orçamento da Seguridade Social, né? Lembrando, né? A Seguridade Social, as funções de assistência, saúde, previdência, né? E olha que ele fala de custeio. Custeio não é investimentos, né? É o orçamento de investimentos. Então está errado a assertiva 3, porque está a presença aí de custeio, não é custeio, é de investimentos. Pessoal, a quarta assertiva está na tela de vocês, fala o seguinte:
As chamadas leis orçamentárias previstas na Constituição Federal são o Plano Plurianual Perfeito, né, o famoso PPA, as diretrizes orçamentárias, né, que é a famosa LDO, e os orçamentos anuais, é a LOA. Então tá perfeito, né, a questão, a assertiva quarta está correta. Então vamos à quinta assertiva e a última, né? O período de vigência do Plano Plurianual coincide com o da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Não, né, pessoal? Já tínhamos falado aqui que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, uma das funções dela é de orientar a elaboração da LOA. Então, por isso, ela tem que ser aprovada antes. E já até antecipamos, né, que o prazo de encaminhamento pelo Poder Executivo, né, de acordo com o artigo 165 da nossa Constituição Federal, que o Poder Executivo tem que encaminhar para o Poder Legislativo, nesse caso, até 8 meses e meio antes do termo de exercício financeiro, que é o prazo para o envio da LDO. E quando a gente fala da LOA, o prazo é de 4 meses, né? Então, o que acontece? A LDO tem que ser aprovada antes, porque ela tem essa função de orientar a elaboração da LOA. Então, pessoal, só nos resta aí, quando a gente acaba verificando aí, então estão corretas as assertivas 2 e 4. Portanto, responde letra C. Vamos ao nosso último princípio, lá previsto no artigo 2º da Lei 4.320, né, que é o princípio da anualidade ou periodicidade. Então é muito importante a gente guardar esses sinônimos, como eu já adiantei aqui, porque às vezes o elaborador de prova cobra esses sinônimos. Então tá aí, anualidade ou periodicidade. Diz lá, estipulado de forma literal pelo caput do artigo 2º da Lei 4.320, delimita o exercício financeiro orçamentário, período de tempo ao qual a previsão das receitas e a fixação das despesas registradas na LOA irão se referir. Segundo o artigo 34 da Lei 4.320, o exercício financeiro coincidirá com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, né? Então, pessoal, o próprio texto está bastante claro, nós já tínhamos abordado esse assunto aqui com vocês, né? A previsão inclusive a previsão lá no artigo 34 da Lei 4.320. E só nos resta agora resolver, né, e verificar como isso é cobrado em prova. Então tá aí, vamos lá já deste ano, né? Então temos aí uma questão lá da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, agora elaborado pela Fundação Carlos Chagas, né? Veja que foi uma das primeiras questões aí que a gente está tratando da Fundação Carlos Chagas. Já resolvemos questões aqui da Fundação Getúlio Vargas, do CESP e agora tá aí da Fundação Carlos Chagas, inclusive de outras prefeituras também. Considere que o projeto de lei orçamentária anual apresentado pela União tenha contemplado dotações para investimento em projeto cuja duração supere um exercício financeiro, de acordo com as disposições constitucionais e legais que disciplinam a matéria, tal circunstância. Olha o que ele fala, somente é possível no último ano de mandato presidencial. Não, né? Não é isso que está previsto na Constituição. É expressamente vedado em face do princípio da anualidade. Não. A resposta, já vamos direto a ela então, é a letra C. Olha só, ela é possível, mas para isso, portanto, temos que ter o quê? A previsão lá no nosso plano plurianual. Então tá perfeita aí a letra C. Veja que a letra D fala o seguinte: é viável, mas apenas para a área de saúde e educação. Não, desde que esteja previsto no plano plurianual, é possível. E é vedada, salvo autorização expressa na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Não, a Lei de Diretrizes Orçamentárias ela não é suficiente para dar essa autorização. Tem que estar previsto lá no PPA. Pessoal, já tínhamos falado aqui, né, isso na primeira aula, que os orçamentos, esses instrumentos de planejamento, seja PPA, LDO e LOA, eles se comunicam, eles se falam, tá? Eles vão ser elaborados, a gente vai falar isso ainda sobre um princípio da uniformidade, e eles, todos eles, pessoal, eles têm uma compatibilidade entre eles. Então, assim, você não pode ter, digamos assim, uma mula sem cabeça, não é isso? Você não pode ter um PPA falando uma coisa, alguns programas, por exemplo, uma ênfase na área de educação, aí o outro já na área de saúde, o outro, no caso da LDO, e já a LOA na área de esporte. Não.
Ou seja, o que a gente tem, por isso que quando a gente apresentou, a gente vai apresentar de novo esses instrumentos de planejamento em forma de pirâmide, né? Porque todos eles se comunicam, tá? Inclusive, eles são elaborados com programas de forma uniforme, né? Ou seja, os programas que a gente tem lá, inclusive com a mesma metodologia, inclusive os códigos. Por exemplo, se você vai ver lá no PPA, o código 1036, fala sobre construção de creche. Então você vai ter esse mesmo programa lá na nossa LDO e também vai ter o mesmo programa lá na nossa LOA, tá certo? Então, pessoal, sem demora, a nossa questão 9, a resposta letra C. Vamos ao nosso próximo princípio. Veja que agora a gente foge agora do que está estabelecido no artigo 2º da Lei 4.320 e a gente vai entrar no princípio da exclusividade que está previsto lá no parágrafo 8º do artigo 165 da nossa Constituição, que é o princípio da exclusividade. Então vamos lá. Previsto no parágrafo 8º do artigo 65 da Constituição, estabelece que a LOA não conterá dispositivo estranho à previsão, olha os termos que ele utiliza, previsão da receita e a fixação da despesa. Pessoal, numa questão, se tiver trocado, professor, está correto? Olha só, se não conterá dispositivo estranho a fixação da receita e a previsão de despesa, sim, estará errado, tá? Isso é suficiente para anular a questão, tá certo? Porque as receitas são previstas, né, são estimadas para o próximo exercício e as despesas são fixadas. Ressalvam-se desta proibição a autorização para abertura de crédito suplementar. Já falamos aqui. Quando a gente fala dos créditos adicionais, temos 3 tipos: os créditos suplementares, os créditos especiais e os créditos extraordinários. Veja que essa autorização, que é dada aí pelo Poder Legislativo já na lei orçamentária, ele coloca lá na lei orçamentária: fica o Poder Executivo autorizado a abrir até 10% da receita corrente líquida durante o exercício, ou 10% das receitas previstas no orçamento. E fala ainda, e a contratação de operações de crédito nos termos da lei, né, o que está previsto lá no artigo 3º da nossa Lei 4.320. Então, é mais o nosso texto aí do MCASP. Então, pessoal, sem demora, vamos ver como isso foi cobrado já em prova também em 2018, na prova da Controladoria Geral do Município, lá de João Pessoa. Então, pessoal, vamos à questão 10. Acerca de finanças públicas e o orçamento, julguem o item a seguir. A lei orçamentária anual não pode conter dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, de modo que é vedada a autorização para abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação da receita, nos termos disciplinados em lei. Então, pessoal, a questão está errada, né? O próprio texto é muito claro quanto a isso. Olha o que ele diz, né? A lei orçamentária não pode conter dispositivo estranho à previsão da receita, até aí tudo bem, e a fixação da despesa, perfeito, de modo que é vedada a autorização para abertura de créditos suplementares. Então não é vedada. Lembra que essa é uma das exceções que é prevista. E a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação da receita, nos termos disciplinados em lei. Tá certo? Então, essa exceção é prevista na nossa legislação. Então, nesse sentido, está errada esse item. Vamos ao próximo. Questão 11, do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Com relação aos princípios que regem a atividade financeira do Estado, assinale a opção correta. A vedação à inclusão das chamadas caudas orçamentárias na lei que fixa as receitas e despesas decorre do princípio da universalidade. Pessoal, está errado, né? Por quê? O princípio da universalidade fala, né, é aquele papo, todas as receitas e todas as despesas. Quando a gente fala sobre esse assunto aí que está na questão, ele está cobrando, veja que ele trocou apenas o nome do princípio, que é o princípio que dá exclusividade. O princípio da exclusividade diz que lá na lei orçamentária só podemos ter o quê? As receitas, a previsão da receita e a fixação da despesa, com aquelas duas exceções, não é isso? A autorização para abertura de créditos
suplementares, veja que não é especiais nem extraordinários, só os suplementares, e as operações de crédito, né? Ainda que por antecipação da receita orçamentária, as famosas ARO. Então são essas duas previsões aí que a gente encontra, tá certo? Então o que está errado nessa questão é apenas o nome do princípio, que não é universalidade, sim exclusividade. Então está errado. Vamos à próxima, questão 12. A Constituição Federal prevê expressamente o princípio orçamentário. Então veja que a gente já tinha acabado de ler aí com vocês, não é isso? Está lá a nossa previsão no parágrafo 8º do artigo 65 da Constituição Federal. Então, nesse sentido, pessoal, é o nosso princípio da exclusividade. Tá aí, eu coloquei em destaque abaixo para vocês, né, a parte normativa dele, que está previsto no parágrafo 8º do artigo 65 da Constituição Federal, para que vocês tenham aí quando for estudar. Então, vamos a mais um princípio, o princípio da legalidade. Olha o que diz o princípio da legalidade. Apresenta o mesmo fundamento do princípio da legalidade aplicado à administração pública, segundo o qual cabe ao poder público fazer ou deixar de fazer somente aquilo que a lei expressamente autorizar, ou seja, subordina-se aos ditames da lei. A Constituição Federal de 88, no artigo 37, estabelece os princípios explícitos da administração pública, dentre os quais da legalidade, e no artigo 65 estabelece a necessidade da formalização legal das leis orçamentárias, ou seja, lá no artigo 65 diz o que? Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, né, o PPA, a LDO e a LOA. Então, pessoal, neste caso, a gente não pode esquecer, embora tenhamos essa previsão lá no artigo 37, quando a gente fala dos famosos princípios, né, explícitos da administração pública, né, que são o famoso LIMP, né, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Quando a gente fala da legalidade, a legalidade é exatamente essa subordinação do administrador público, da administração pública, à previsão contida na lei, né, aos ditames da lei. Então a gente tem que entender que há essa diferenciação entre o administrador público e o administrador privado. O administrador privado, ele acaba, digamos assim, podendo fazer quase tudo, né, desde que a lei não lhe proíbe, não lhe vede, né? Então é perfeitamente possível, se não houver uma previsão ali, uma proibição, ele acaba podendo fazer, enquanto não for proibido. Já o administrador público é diferente. O administrador público ele só pode fazer aquilo que a lei lhe autoriza fazer. Então ele não tem essa discricionalidade. Se tiver uma brecha, né, uma lacuna na lei, não tem aquela previsão, já que não tem, eu vou fazer. Não pode. Até a discricionariedade, quando ela é executada pelo administrador público, ela tem que estar prevista na lei. Então, sem demora, vamos lá na Prefeitura de Osasco. Pergunta expressamente sobre o artigo 165, né, que a gente já viu aqui. Segundo o artigo 165 da Constituição Federal, leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão. Então, basta você achar os instrumentos de planejamento aí, o PPA, a LDO e a LOA, não é isso? Então, está aí na nossa letra D. Então, é uma questão, digamos assim, que é bastante tranquila, né? Não é uma questão que você não pode errar esse tipo de questão. Então, pessoal, vamos a mais um princípio, o princípio da especificação, especialização ou discriminação.